Hoje, mergulharemos na fascinante história de Débora, uma líder incomum, sábia e corajosa. Preparem-se para descobrir como ela, sob as palmeiras de Débora, desempenhou um papel crucial nos tempos bíblicos. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Débora se destaca como uma das figuras mais influentes da Bíblia, conhecida principalmente como profetisa e juíza em Israel. Sua história está registrada no livro dos Juízes, especialmente nos capítulos 4 e 5. Como profetisa, a narrativa destaca que Débora ouvia a voz de Deus e compartilhava sua palavra com outros. Além disso, ela desempenhava um papel sacerdotal singular. Embora não oferecesse sacrifícios como os homens, liderava serviços de adoração e pregava. Débora, cujo nome significa abelha, em hebraico, traz consigo uma rica metáfora. O Midrash, uma coleção de ensinamentos sobre a Torá, destaca diversas semelhanças entre o povo hebreu e as abelhas. Assim como as abelhas seguem sua líder em um enxame, o povo judeu segue os sábios e profetas para receber ensinamentos. A liderança sábia é crucial na jornada espiritual. Débora era esposa de Lapidote e possivelmente mãe. É mencionada como uma mãe em Israel, sugerindo sua posição como matriarca piedosa. Diariamente, ela se sentava sob as palmeiras de Débora, resolvendo disputas e julgando conforme as leis de Deus. Uma líder única, em uma época em que homens geralmente ocupavam tais posições. Deus a escolheu para uma posição proeminente como profetisa e juíza, desafiando as convenções da época. Débora compartilha esse papel com outras mulheres na Bíblia, como Miriam, Hulda, Ana e as filhas de Filipe. A vida de Débora nos inspira, mostrando que liderança e sabedoria transcendem expectativas culturais. Se você, como pai ou mãe, já mediou conflitos entre seus filhos, pode se identificar com o papel de Débora. O livro dos Juízes proclama a influência da liderança na trajetória de Israel. Antes dos reis, juízes e profetas eram designados por Deus para guiar e falar em seu nome. Essa dinâmica se revela crucial para a nação. A experiência de Israel é marcada por ciclos de arrependimento e triunfo, quando liderados por juízes piedosos. Deus, em sua misericórdia, respondia aos clamores de um povo oprimido, levantando juízes corajosos para orientar Israel à vitória. A narrativa de Eude ilustra o ciclo de liderança virtuosa e subsequente decadência. Após a morte de Eude, Israel se desviou para deuses falsos, enfrentando a opressão de Jabim, rei de Canaã. Contudo, Deus, em sua graça, interveio. No auge da opressão, Deus elevou uma figura improvável. Débora, juíza, profetisa e heroína. Sua coragem enfrentou o temível Sísera e seus 900 carros de ferro, trazendo libertação para Israel. Numa rotineira jornada como juíza, Débora recebe uma mensagem divina para Baraque: reunir 10.000 homens e enfrentar Sísera, comandante do exército de Jabim. A profecia de Débora era clara: e eu, Deus, o entregarei em tuas mãos. Baraque, destinado a ser um poderoso guerreiro, surpreendentemente diz a Débora: só vou para a batalha se você vier comigo. A fé dele em Deus, reconhecida em Hebreus 11, versículo 32, era firme, mas a presença de Débora era sua inspiração. Sem hesitação, ela corajosamente concordou em acompanhá-lo. Débora, destemida, entregou a mensagem a Baraque sem hesitar, apesar do exército impressionante de Sísera com 900 carros de ferro. Débora não se deixou levar pelo medo da época. Ela confiou na palavra de Deus. Embora Débora não tenha combatido, sua presença impulsionou a coragem de Baraque, resultando na vitória divinamente assistida sobre o exército de Jabim. Uma reviravolta incrível ocorre quando Sísera, buscando refúgio, encontra Jael, uma mulher que o derrota enquanto ele dorme, cumprindo a profecia de Débora: não haverá glória para ti, pois o Senhor venderá Sísera nas mãos de uma mulher. Débora, que foi uma líder corajosa nos tempos tumultuados narrados no livro dos Juízes, compôs uma canção após uma batalha épica. Após a batalha, Débora, a juíza e profetisa, compôs a Canção de Débora, encontrada no livro de Juízes 5. Este poema, datado possivelmente do século XII a.C., é considerado um dos primeiros exemplos da poesia hebraica, destacando a vitória dos hebreus sobre os cananeus e o exército de Sísera. A canção inicia poderosamente, louvando a liderança dos príncipes em Israel e a disposição voluntária do povo. Débora proclama louvores ao Senhor,
descrevendo sua majestosa intervenção durante a batalha. Destacam-se versos impactantes que ressoam a grandiosidade do evento, como: quando saíste de Seir, quando marchaste desde a terra de Edom, a terra estremeceu, os céus derramaram chuva, as nuvens derramaram água, os montes tremeram diante do Senhor, do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Débora convoca Baraque, o líder militar, a se levantar e celebrar a captura dos inimigos. A canção culmina com um desejo de perdição aos adversários e bênçãos aos que amam o Senhor. A canção de Débora não é apenas um relato histórico, mas um hino poético que ressoa através dos séculos, capturando a essência da vitória divina sobre as forças opositoras. A primeira lição que extraímos da vida de Débora é a importância da obediência. Quando Deus nos chama, mesmo diante do medo, responder ao seu chamado pode resultar em planos divinos insondáveis. Nossas vidas podem ser instrumentos de mudança quando nos submetemos à sua vontade. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Essa máxima ressoa na história de Débora. Agir fora da zona de conforto para glorificar a Deus pode ser aterrorizante, mas a fé nunca foi prometida como algo fácil. Sejamos destemidos, corajosos, para a glória dele. A terceira lição é a importância de manter-se firme na fé. Embora o caminho futuro possa parecer incerto, podemos confiar que Deus nos guiará com fidelidade. Nunca devemos vacilar em nossa fé, lembrando-nos de que Ele nos conduzirá com segurança. A história de Débora na Bíblia ressoa como um exemplo de liderança feminina crucial em um período determinante na história de Israel. Seu legado é marcado pela sabedoria, discernimento profético e coragem nos momentos de crise. Em meio aos tumultos do mundo moderno, podemos nos identificar com Débora como uma referência que viveu em tempos conturbados. Após 20 anos de opressão, enquanto muitos se acovardavam, Deus despertou nela um zelo para agir. Débora emergiu como líder, chamando outros a se levantarem e lutarem. Quando líderes tomam a frente, outros o seguem. Num dia comum, o Senhor despertou Débora para uma ação que exigiria coragem e fé. E hoje, poderia ser o dia em que Deus está despertando você de seu próprio sono, para fazer através de você mais do que você jamais sonhou para o seu reino e sua glória. Não recue pensando que Deus utiliza apenas outras pessoas. Deixe-se inspirar ao perceber que Deus utiliza pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele quer despertar você para tudo o que planejou para a sua vida. O apóstolo Paulo destacou em 1 Tessalonicenses 1, versículos 6 e 7, que os seguidores em Tessalônica tornaram-se exemplos ao receberem a palavra com alegria, mesmo em meio a aflições. Paulo liderava pelo exemplo, e aqueles que o seguiam, por sua vez, tornaram-se referências para outros. Notem como isso funciona. Quando líderes lideram, outros seguem. Deus não o salvou simplesmente para uma vida confortável até chegar ao céu. Ele o salvou para liderar outros no amor e seguimento de Cristo. Desde antes da criação, Deus planejou obras específicas para realizar por meio da sua vida obediente. Em Efésios 2, versículo 10, lemos: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Imaginem, o Criador dos céus e da terra conhecia você antes da criação e tem planos a realizar por meio de você. Esses planos despertarão pecadores para a necessidade de um Salvador, conduzirão outros a uma devoção sincera a Jesus e glorificarão a Cristo enquanto você vive, como filhos de Deus irrepreensíveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Você está vivendo de maneira que pode dizer, como Paulo: Exorto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Lembre-se, liderar pelo exemplo não apenas transforma vidas ao seu redor, mas também desencadeia um impacto eterno. Sejam inspirados a liderar com autenticidade, inspirando outros a seguir o caminho de Cristo. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Espero que tenham gostado dessa história. Se sim, deixem seus comentários, compartilhem e inscrevam-se para mais conteúdo enriquecedor. Até a próxima, continuaremos explorando as riquezas das histórias bíblicas juntos. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.